Oi pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre esse álbum. O Frederick William e a Amazona, Perseguição e Censura aos Quadrinhos. Texto bem comprido, né, para um título. Ele tem uma capa que já tem todo um design retrô. Essa aqui é uma publicação da Pipoca e Nanquim. Eles estão trazendo esse álbum que tem roteiro do Jean-Marc Lainé e a arte do Thierry Olivier. A tradução é do Rafael Meire. Aqui já na capa a gente vê essa dupla, esses dois sujeitos na frente de uma banca. O lance da banca, a banca de jornal, a banca de revistas, para quem é filho do século XX, que nem eu, sabe que isso foi muito importante para os quadrinhos, desde a sua origem lá atrás até o começo do século XXI. Eu vi alguns amigos lamentando que as bancas que eles costumavam frequentar estão sendo fechadas, né? Porque o mercado está mudando, o formato das revistinhas mais barato está perdendo espaço para as publicações livro, né? Para esses quadrinhos mais caros, mais elitizados. Enfim, está tendo uma transformação aí de mercado, né? Mas essa questão da banca, do lugar, ela ainda é vivida para mim hoje de um jeito especial, por exemplo, pela Itiban, que foi onde eu comprei esse livro aqui. Eu estava lá, olhei na prateleira, vi o livro, né, a revista aqui, peguei e já de cara me interessei, né? Os dois personagens dessa história em quadrinho que estão aqui na frente segurando as revistas são o Frederick Wertham, que é o psicólogo, psicanalista, né, que escreveu o livro Sedução do Inocente. E ele foi um crítico feroz das histórias em quadrinho. Ele estava lá nos atos do Congresso que julgaram as histórias em quadrinho, que fez as editoras criarem o selo, né, do Comics Code, né, Authority, que era uma autocensura que as próprias editoras, né, se impunham para poder continuar no mercado, né? Então o Frederick era o cara que achava que as histórias em quadrinho, a leitura delas, transformava as crianças em delinquentes. Então ele é um dos personagens, e o outro é o William Moulton Marston. É isso aí, William Moulton Marston, né? Ele foi o psicólogo também, só que criou a Mulher Maravilha. Essa aí é a coisa que os fãs de quadrinho mais conhecem dele. Ele é o criador da Mulher Maravilha. Só que ele tem uma série de outras peculiaridades na carreira dele. Por exemplo, ele também inventou, supostamente, o detector de mentiras. E ele tinha duas companheiras. Não era uma esposa só. A família tradicional americana dele era ele e mais duas mulheres, né? E ele tinha várias ideias, teorias sobre submissão, relacionamento, que ele tentava passar, né, ou passou pelas histórias da Mulher Maravilha. Eu sei que tem um filme, né, sobre essa história, né, rolando por aí, que é de 2017, e tem também um livro, que eu imagino que estejam aparecendo aqui do lado agora, então é só você dar uma parada, olhar o nome da capa e ir atrás, né, do filme e do livro para conhecer mais um pouquinho sobre o peculiar criador da Mulher Maravilha. A história desses dois está aqui no livro, e esse livro é muito curioso por causa disso. O que eles têm em comum é que eles viveram na mesma época, frequentaram praticamente os mesmos lugares e têm uma relação com as histórias em quadrinho. Um como o primeiro, o mais célebre dos detratores das histórias em quadrinho, o Frederick Wertham. E o outro, né, o William Marston, eu vou aprender o nome desse cara, William Moulton Marston, que criou a Mulher Maravilha. No livro aqui, você vai ter traços de biografia deles, é uma biografia ficcionalizada, muitos fatos estão aqui. O legal com esse livro é que no final tem uma série de extras que os autores produziram explicando o que é factual, o que é registrado, e mostrando as partes que eles inventaram, né, que eles ficcionalizaram certos momentos da vida dos dois psicólogos aqui. A arte do Thierry Olivier eu acho muito bacana, eu acho que ela é meio durona, eu acho ela meio retrô, só que a dureza dela, tipo, todo mundo parece que tem o pescoço curto, todo mundo parece que tá tenso, assim, com os ombros quase tocando os ouvidos, assim, a galera parece toda meio tensa, e acho que isso combina com a história. Eles mostram alguns estudos de artes que eles tinham feito, experimentos com colorizar, e a opção que eles fizeram de fazer com tons de sépia foi muito bacana. Eles aplicam cores puras, o tom magenta para as lembranças do
Frederick Wertham e o tom azul para certos momentos da vida do William Marston. Fora isso, o álbum ele não tem uma grande paleta de cores, né? E daí nesses documentos finais aqui, que eu acho eles dão um contexto que a gente precisa para curtir essa história, né? Porque, por exemplo, eu comprei e me interessei justamente porque eu tenho uma noção de quem são as figuras que estão aqui, né? Só que o que eu acho que me decepcionou um pouco, e daí aí que tá, né? Eu tô falando aqui da minha expectativa pessoal. Os autores trabalharam em cima da história desses personagens, trouxeram elementos biográficos, é como se a gente estivesse vendo duas biografias aqui, duas histórias sendo contadas em paralelos, só que como eles nunca se encontraram na vida real, né, eles não fizeram um encontro entre os dois. Realmente as histórias seguem em paralelo. E tem bastante curiosidades, a narrativa é legal, justifica. Só que, putz, como eles se arriscaram a fazer ficcionalizações de determinadas cenas para realçar aspectos, eu já começo a imaginar se não podia descambar logo para a ficção toda mesmo, e fazer os dois se encontrarem, inventar diálogos impossíveis, criar uma história mesmo. Ok, talvez essa não fosse a intenção dos autores, mas eu acho que podia ter explorado muito mais essa tensão entre o Marston e o Frederick Wertham. E o que eu acho bacana aqui é que, por exemplo, Frederick Wertham, como ele escreveu A Sedução do Inocente, né, e ele tinha um ódio todo aos quadrinhos, o livro cria o outro lado dele. A gente vê que era um cara que era super engajado socialmente, com as crianças carentes, com crianças delinquentes, e ele realmente teve uma intenção real, assim, ele realmente acreditava que os quadrinhos faziam mal e tentou ajudar as crianças, assim, tentou fazer um pouco melhor. Talvez de uma maneira canhestra, mas tentou. O livro faz a gente simpatizar muito pelo Wertham, apesar de ele ser carrancudo, sério, sisudo. Já o Marston fica com muito jeitão de picareta, assim. O livro dá um retrato dele, dá uma impressão dele. Sempre ele tá sorrindo. Ele sempre tem momentos que na história eles realçam assim que ele fazia questão de se autopromover nos documentos. Então fica uma impressão assim que enquanto o Frederick Wertham era um incompreendido, né, no fim ele era gente boa, estava mais bem intencionado, o Marston fica com essa imagem de picareta, né? Até fiquei curioso de ir atrás dos materiais para saber qual que era do Marston mesmo, assim, né? Eu achei bem legal, queria que tivesse pirado mais a ficção, mas ainda assim é um bom quadrinho, é um material bem legal e traz bastante informações sobre aquele período dos anos 20 a 50 dos super-heróis, assim, um outro aspecto. Achei bem legal. Valeu, pessoal! Até a próxima!